Olá, queridos irmãos e irmãs, vocês que estão aí do outro lado, nos dando este prestigioso momento de compartilhamento, né, da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidá-los a meditarmos numa palavra muito conhecida e muito pregada em todas as igrejas e por milhares e milhares de pastores e pregadores da santa e poderosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Uma palavra que eu sei que ela é interpretada de diversas formas, né? Alguns irmãos, né, que trazem essa palavra têm interpretações, claro, baseadas no que o Espírito Santo lhes concede traduzir esta palavra ou interpretar esta palavra, porque a palavra do Senhor, ela não é estática, ela não é uma palavra, como eu posso dizer, parada. A palavra do Senhor, ela se modifica no objetivo para o qual ela é enviada. Existem momentos que Deus trabalha com o homem muito rigidamente, principalmente na história da humanidade, nós vimos isso. E chegou um momento da misericórdia de Deus, quando o Senhor olha do céu, obviamente não vê nenhum justo sequer. Tem um período de trevas, um período em que Deus se cala para com a humanidade. Alguns dizem que aproximadamente 400 anos ficou Deus sem se comunicar com os homens. Claro, os homens tinham, né, a Torá, tinham a religião, podemos dizer assim, ou o judaísmo, podemos conjecturar, mas não tinham a comunhão ou a própria voz do Eterno para falar-lhes, para revelar-lhes. E depois desse período, surgiu um homem chamado João Batista, que foi apregoeiro, foi o preparador do caminho do Messias. Ele mesmo disse, citando Isaías, que era aquele que abria o caminho para que viesse aquele que seria a redenção de Israel. É claro que nós compreendemos e entendemos que o Senhor Jesus, como diz João, veio para os seus, mas os seus não o receberam. E deu-nos a nós, os gentios, aqueles que não são da linhagem de Israel, deu a nós, o Senhor, a oportunidade de sermos salvos. O assunto que eu quero trazer não é basicamente esse. Tenho alguns minutos aqui para tratar com os irmãos. É uma palavra que o Senhor impulsionou no meu coração esta madrugada. Estava no meu leito dormindo e meditando. Dormindo, você vai até achar estranho, porque todas as vezes, a maioria das vezes que eu vou dormindo, antes de dormir, estou orando nos meus pensamentos, e os meus pensamentos vão trabalhando, e creio que o Senhor vai falando nele, e fui citando, né, esses versículos que estão lá em Hebreus, no capítulo 11, falando sobre os exemplos da fé e o que significa a fé. E o Senhor pôs esta palavra no meu coração tão profundamente, e o Espírito Santo induziu-me com algumas palavras e com uma interpretação dessa palavra. E eu quero trazer e compartilhar com vocês nesses poucos minutos aqui no nosso canal no YouTube. Antes, porém, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, assinar ou colocar ali, né, clicar ali naquele sininho, para que todas as vezes que eu for postar alguns vídeos ou mensagens aqui no nosso canal, você também possa ser um partícipe, porque lá, quando você coloca, né, coloca seu dedinho lá, você se inscreve e você aciona o sininho, as mensagens vão para você quando chegam mensagens novas ou vídeos novos. Eu
não tenho muito com que editar o vídeo, porque eu gosto da naturalidade. Diz assim o primeiro versículo do capítulo 11 do livro da Carta aos Hebreus, que diz assim, essa na versão atualizada, na versão, na linguagem de hoje, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Eu quero me ater no versículo 1. Os outros versículos vão ser exemplos de homens na Bíblia, no mundo antigo, que tiveram fé, que exerceram a fé, e através desse comportamento desses homens, eles alcançaram grandes coisas, tanto espirituais quanto materiais. Mas o que eu quero dizer e o que eu quero comentar com os irmãos e compartilhar com os irmãos é a estrutura da fé. O escritor dos Hebreus foi muito inteligente. A indução e a inspiração do Espírito Santo para esse escritor foi tremenda. Porque este escritor, alguns dizem, que é supostamente um escrito do apóstolo Paulo, e outros não dão atribuições ou atribuição a esse escritor, ou ao apóstolo Paulo, um autor desconhecido. Alguns aceitam como tal. Mas, e quando esse escritor, e quando essa pessoa descreve, ora, a fé é a certeza, algumas traduções dizem a prova daquilo que esperamos. É a certeza e a prova das coisas que não vemos. Eu trago para a memória e me traz no entendimento de que a fé é exatamente quando um engenheiro, quando um arquiteto, ou um engenheiro, ou aqueles que desenham as plantas, por exemplo, de um apartamento, ou de apartamentos, ou de prédios, ou de construções, ele exatamente imagina aquela planta, ele projeta aquilo, ele desenha os pormenores, a altura, a largura daquele objeto, daquela construção que vai ser edificada. E de repente ele senta na sua mesa, pega o seu lápis e começa a desenhar, e as ideias vão vindo na sua mente, na sua cabeça. Ainda aquilo é um projeto, aquilo fisicamente não existe. Mas quando ele traz aquele projeto para o seu papel, ele desenha aquilo, ele está imaginando como será a edificação, como estará pronta. Tanto o engenheiro, como o desenhista, eu acho que é esse que é o nome que dão, Eles desenham as plantas, engenheiro, arquiteto, e quando eles desenham aquilo, eles estão imaginando exatamente como será o físico. Aleluia! E este sábio escritor aos Hebreus, ele diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Não há cabimento algum na minha mente de entender uma pessoa que diz ter fé e não tem projeto, e não deseja que aquela coisa aconteça. Eu tenho fé. Você tem fé? Tenho fé. Existem dois tipos de fé. A fé natural, que é aquela que, por exemplo, amanhã, 8 horas eu estarei, aliás, 5 horas estou levantando para as 6 horas e tomar o meu ônibus para as 8 horas estar no meu trabalho, ou qualquer outro compromisso. Então essa é a fé natural, você pré-visualiza o ato que você vai fazer. E é exatamente a fé espiritual, a fé sobrenatural, podemos dizer. A fé sobrenatural também tem esse mesmo mecanismo. Quando nós queremos alguma coisa, primeiramente nós temos que criar aqui dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. Aí fora tem
tem um sistema e tem um pensamento muito difundido, principalmente na internet, e é muito antigo esse conceito, sobre a lei da atração. Quando você vem para a palavra do Senhor, quando você vem para a Bíblia, essas pessoas que dizem da lei da atração, talvez já leram e releram a Bíblia e chegaram à conclusão de que realmente tudo que desejamos acontece. Até o mal que nós desejarmos, ele vai sim acontecer. Existem pessoas que têm um pensamento tão negativo, que elas atraem, eu estou com dor disso, eu estou com dor daquilo, eu estou me sentindo, eu vou morrer disso, vou morrer daquilo. E essas coisas começam a acontecer, porque nós atraímos, porque nós acreditamos que estamos vivendo naquela situação. É por isso que nós primeiro temos que crer para ver. Porque tudo que existe no mundo, meu querido e minha querida, tudo que existe no mundo, todas as construções, os elevadores que você pega, o carro que você compra, que você anda, a moto, a bicicleta, o chinelo que você calça, a roupa que você veste, tudo é fruto de imaginação, tudo é fruto da mente do homem. Ele primeiro criou, imaginou e vivenciou aquilo antes de que aquilo se tornasse real. E a fé é a mesma coisa. A fé é o firme fundamento daquilo que esperamos. Na linguagem antiga e na linguagem atual diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. O que você espera? O que você espera de si mesmo? O que você espera que Deus te faça? Todas as vezes que o Senhor Jesus era abordado por alguém que queria um milagre, ele perguntava, a primeira pergunta que o Senhor fazia era, o que queres que eu te faça? Porque Jesus sempre se ateve. A atenção de Jesus não estava naquilo que estava na boca, era aquilo que estava na mente, no coração das pessoas. Se era aquilo mesmo que elas desejavam, que proveito aquela pessoa teria? E a fé é exatamente isso. A fé é o firme fundamento das coisas que nós estamos esperando. Senhor, eu quero viver esta bênção. Senhor, eu quero esta cura. Senhor, eu quero isso. Eu preciso disso. E especificar, primeiro você cria no seu subconsciente, no seu consciente, gera isso na sua alma, para depois trazer à existência, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E a palavra ela tem poder. A palavra ela foi criada por Deus para exercer, para ter um exercício, para trazer à existência as coisas. Você quer ver uma coisa? Quando você vê, vou trazer aqui para os casados. Quando casado ou você tem uma namorada ou um namorado, digamos para as mulheres, porque exatamente as mulheres são mais sensíveis nesta área. E ela se veste, faz aquele arrumado no cabelo, faz aquela sobrancelha, faz aquele jeitinho das mulheres. E ela é casada, vamos trazer para as casadas. E de repente ela chega em casa, o marido está cansadão, está lá lendo o seu jornal, vendo o seu programa, ouvindo o seu rádio, qualquer coisa ocupado. E ela fica de frente para ele. E ele não percebe. E ela mexe com o cabelo, mexe aqui, faz aquilo, faz seus gestos para chamar a atenção do marido, ou do noivo, ou do namorado. E ele não percebe. E aí aquela mulher fica, puxa, ele não deu uma palavra. Mas de repente, se você é um homem percebido, um homem inteligente, um homem que entende, faz a leitura corporal das pessoas, você entende que a mulher está dizendo, quando ela faz assim o cabelo, quando ela mexe na sobrancelha para mostrar para você, você já percebe. E quando você fala assim, poxa, como você está linda, aquilo exerce um up no coração daquela mulher, um desejo naquele coração, um amor mais profundo, né? Você gera pela palavra, pelo elogio que você deu para aquela mulher, para aquela pessoa, você eleva a autoestima dela. Agora quer ver o contrário? A mulher se arruma, ou o homem se arruma, ou faz um favor, ou faz alguma coisa para agradar aquela outra pessoa, e aquela pessoa não faz a mínima diferença. Ou lança uma palavra, só isso? E não elogia. Ou lança uma palavra tão maldita, podemos dizer assim, que aquilo abate a autoestima daquela pessoa.
Toda palavra que sai da nossa boca tem que ser proveitosa, como diz o Senhor. Toda palavra que sai da nossa boca precisa ser, eu falo para um público cristão, de bênção. Eu sei que existem momentos que nós estamos vivendo diversidade de sentimentos, né? Raiva, desesperança, falta de fé, tantas coisas que nós passamos que muitas vezes nós nos esquecemos de pelo menos uma vez por dia, né? Citarmos palavras de bênção sobre nossas vidas, sobre a vida do nosso vizinho, sobre a vida do nosso próximo, sobre a vida da nossa família. Porque o nosso cérebro, ele acredita em tudo o que as nossas palavras falam. Porque essas semanas eu estava dando ensinamento e trazendo uma palavra à igreja e disse para os irmãos que nós somos produtos do meio, não é? Nós somos imitadores uns dos outros. E falei para os irmãos, olha, você é o imitador do seu pai e da sua mãe. Eu sou imitador dos meus pais. Nós somos imitadores uns dos outros. Por quê? Quer ver um exemplo? Vou te provar. Para os que falam português. Por que nós falamos português? Por que você está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque nós somos produtos do meio. Porque as palavras que nós fomos criados para ouvir, nós ouvimos, nós somos criados ouvindo estes sons que vocês estão ouvindo aqui. Por exemplo, a palavra ouvindo, o verbo ouvindo, né? Você sabe por que eu estou falando isso? Por quê? São repetições de palavras que nós ouvimos desde a nossa meninice e foi construindo este ambiente. Por exemplo, no Brasil, falamos todos português, exceto os nossos estrangeiros e indígenas que ainda conservam as línguas nativas. Mas nós todos os seres humanos são imitações uns dos outros. Tudo que nós acreditamos é pelo que nós ouvimos. E é por isso que a palavra nos diz que a fé é gerada pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E quanto mais nós ouvimos a palavra, mais gera fé, mais gera confiança, mais gera certeza. Porque nós temos certeza que vamos amanhecer amanhã vivos. Porque o Senhor, Ele nos deu esse tipo de fé, a fé natural. Porque o dia que nós temos ganho é hoje. Hoje é um dia importante. Hoje é o teu melhor dia. Hoje e o agora é o que você tem. É por isso que se chama presente. Porque é uma dádiva de Deus para mim e para você. Então, a fé é o firme fundamento. Então, todas as pessoas que querem alcançar alguma coisa na sua vida espiritual, material, financeira, não sei o que você deseja. Primeiro, crie no seu subconsciente, na sua mente. Primeiro, você acredite lá dentro do teu espírito para que essas coisas aconteçam. Eu vou ler mais alguns versículos abaixo só para nós entendermos o contexto da estrutura da fé. A fé precisa ser estruturada, precisa ter uma base, porque, ora, a fé é o firme fundamento, ou seja, é uma base daquilo que esperamos. Olha, o engenheiro fala assim, eu quero que o prédio esteja 50 andares, mas para isso precisamos projetar uma base muito sólida para que esses prédios possam ter firmeza, né, para baixo e para cima. Ou seja, tem uma profundeza dos fundamentos lá embaixo para que compense na altura, né, se vierem os ventos e assim sucessivamente. Assim é exatamente a fé. A fé é construída e a fé é um exercício. A fé não é qualquer coisa, eu sinto. Não é sentir, é crer, é criar uma base para que ela seja construída. Isso é o significado de base, né? É você colocar alguma coisa para que, por exemplo, o prédio não venha, né, descer, quebrar, rachar e assim sucessivamente. Deixa eu ler alguns versículos aqui para você e nós compartilharmos esses versículos. Diz assim, ó, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Isso está no versículo 3.
De modo que aquilo que se vê foi feito do que é invisível. Olha, é muita inteligência, é muita sabedoria. É algo incrível. Quando eu leio a palavra do Senhor, eu não leio só blá blá, eu leio meditando e vendo a inteligência por trás dessas palavras. Como que esses homens tiveram a sabedoria de trazer uma palavra tão poderosa. E sabe por que às vezes nós não entendemos a palavra? Porque a própria palavra de Deus, ela é instigada, ela é manuseada, ela é ensinada, ela é interpretada espiritualmente. E o homem natural, se ele pegar esses mesmos versículos, eles vão ler com letras escuras aqui, legal, puxa, que palavra interessante, mas não entendem o porquê da fé, como nós entendemos. E aqui, no versículo 4 diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. E nós estamos falando de Abel. E olha que são milhões e milhões de anos. E ainda nós falamos desse sujeito, deste homem, desta pessoa, deste jovem. Pela fé, versículo 5, pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois, antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Agora um versículo chave para nós encerrarmos esta meditação. O versículo 6, o versículo 1 e até o versículo, vamos colocar até o versículo 3, né, que dá a parte teórica da fé. Aqui está a base da teoria da fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, do versículo 1 ao versículo 3. No versículo 6, acompanhe comigo, olha o que diz o escritor aos Hebreus. Ele diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus não é para qualquer um. Digamos, né, no linguajar aí atrás, Deus não é para qualquer um. Deus não é um objeto. Deus não é um tilim-pim-pim, né? Uma palavra mágica. Ele é uma pessoa. Ele é o Criador de todas as coisas. E por ser Criador e a suprema inteligência, aleluia! Ele põe lá dentro do ser humano algo tão intrigante, podemos dizer assim, algo tão intrigante, tão poderoso, chamado fé. Pequenininho, até o nome é pequeno, né? Uma sílaba, monossílaba. Fé, duas letrinhas, F e E. Fé. Já no nome é pequeno, mas no efeito é devastador. E aí vem o escritor e diz assim, olha, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus necessariamente precisa crer que ele exista e que ele é galardoador, ou que ele dá presentes. Quem dá galardão é quem dá presentes, quem exalta, quem recebe, né, algo de alguém. O galardão também é pela conquista. Um soldado, um atleta, ele recebe os galardões, ele recebe os brasões, ele recebe as medalhas por conta daquilo que eles exerceram, ou daquilo que eles lutaram, ou venceram, ou correram, ou sucessivamente. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O engenheiro, como eu disse no começo dessa nossa conversa, o engenheiro, ele primeiro projetou, ele acreditou e acredita, porque ainda existem engenheiros
e desenhistas de plantas, tanto de móveis, plantas de prédios, plantas de tudo que existe, né? Tem pessoas especialistas para isso, então eles planejam aquilo, desenham aquilo, traz, vai ser assim, vai ser assado, e traz a existência, e ele acredita, ele já visualiza aquilo. É tão interessante que hoje, com a tecnologia, os engenheiros, essas pessoas que trabalham com essa construção, com esses desenhos, o que eles fazem? Tem programas de computadores que eles simulam aquilo que eles criaram na cabeça. Que interessante. Então eles formam, por exemplo, você vai em alguns sites de vender móveis, né? Imóveis. Então ele já te mostra virtualmente como será um imóvel. Você ter 3 quartos, a cozinha assim, assado, tudo perfeitamente. Está tudo virtual, para depois se transformar em realidade palpável. Então, meu querido, nós fomos projetados para acreditar em Deus, para servir a Deus, para amar a Deus. Só que Deus não é invasor, Deus não vai invadir a sua fé, Deus não vai fazer você exercer sua fé, você que tem que exercer, você que tem que atrair a atenção de Deus, e Deus gosta. Uma coisa que nós, seres humanos, precisamos entender: Deus gosta de ser buscado, Deus gosta de ser crido, e quanto mais nós exercemos fé, por mais que sua fé está desse tamanho, não estou acreditando muito, mas eu vou lá, eu vou acreditar, eu vou buscar, o Senhor, Ele honra a sua fé, Ele vai saber que você está se esforçando para crer. E aí vem o escritor e diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E Abraão não conheceu a salvação em Jesus, o seu descendente, mas Deus imputou-lhe a fé, a certeza que ele tinha, como a salvação para a sua própria vida. Ele creu. Todas as promessas que o Pai, o Eterno, ele fez e se cumpriu. Esta passagem que nós vimos quando Deus chama Abraão ali no capítulo 12 de Gênesis, faz uma promessa gigantesca. Irmãos, só um louco não acredita nisso. Hoje tem aí Israel. Israel é uma realidade. Israel tem mais de 5.000 anos de existência. E não é possível o homem desacreditar dessa palavra. Creia nessa palavra. Ela é real, ela gera fé, ela é poderosa. E o Senhor pode fazer muito mais se nós colocarmos o nosso coração diante do Senhor, crer em todas as suas promessas. E para encerrar, eu chamo você para meditar e crer numa das promessas gigantescas que o Senhor fez há milhares de anos atrás, no Jardim do Éden. Eu imagino, aliás, que Deus olhou com muita tristeza o ato terrível que o homem cometeu de abandonar a Deus, né? Pecou, desobedeceu, e Deus mesmo assim prometeu que nasceria lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, ele diz assim, que nasceria da semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. E ele fez essa promessa, e ele fez todo um plano para resgatar aquele homem que havia se perdido. Portanto, meu querido e minha querida irmã, meu querido irmão, meu querido espectador, use a sua fé da melhor forma possível, porque a fé é o firme fundamento ou a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Creia que o Senhor fará o melhor por você e que a sua palavra exercerá poder sobre você, se creres. Jesus falou assim, se creres, verás a glória de Deus. Crer, nesse sentido aqui, é ter a fé sobrenatural. Porque crer, a gente acredita em muita coisa. Mas ter fé é ter certeza de que tudo vai dar certo. Eu sei que nós estamos vivendo essa pandemia mundial. Esse vírus veio para tirar muita coisa das nossas vidas e colocar outras. E uma dessas coisas é pararmos e pensarmos e esperarmos no Senhor.
e olharmos para o Criador, porque os homens estavam distantes de Deus. E Deus precisou ou permitiu que isso acontecesse, para que nós parássemos e pensássemos, puxa, Deus está lá em cima. E eu posso até acrescentar mais, Deus está dentro de você, está perto de você. Crê nessa palavra, e você que não recebeu Cristo como seu Salvador, receba Ele urgentemente, porque Ele é o verdadeiro Deus, o Filho do Deus eterno. Aquele que veio e morreu na cruz do Calvário para salvar a minha e a sua vida. Por que eu digo isso? Porque tenho fé, eu tenho certeza de que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Que Deus abençoe sua vida. Continue crendo nas promessas que estão escritas na palavra do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.